E o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do governo FHC, Arthur Virgílio Neto, fez duras críticas ao presidente Lula nesta quarta-feira. Em seu perfil no Twitter, Virgílio afirmou que a gestão do petista está cheia de, abro aspas, tramas antidemocráticas, fecho aspas. Além disso, o ex-ministro comparou o governo Lula com o de seu antecessor, Jair Bolsonaro, e disse que o petista estava sendo o que todos pensavam que Bolsonaro seria. Por fim, Virgílio Neto declarou que Lula trama para tornar seu antecessor inelegível, disse que o julgamento de seu governo será impiedoso em 2026 e chamou o petista de vingativo, perverso e mesquinho. Mas com você, Mota, concorda com essas críticas, esses apontamentos feitos por Arthur Virgílio, Mota? A minha reação, a minha tentação é ser irônico. É perguntar, não diga, é mesmo? Essa turma tinha medo de que o Bolsonaro, no segundo mandato, fosse tudo o que ele não foi no primeiro mandato. Ao mesmo tempo, eles tinham a esperança de que o PT, no seu quinto mandato, se tornasse algo que o PT nunca foi nos 4 mandatos anteriores. Se existe qualquer lógica nesse pensamento, ela tem que ser procurada com uma lupa. É muito importante que aqueles que pensaram assim façam agora o seu meia-culpa, né? Entretanto, um meia-culpa não vai devolver a liberdade e a esperança para milhões de brasileiros. Não vai restituir credibilidade a instituições que foram infiltradas e deformadas pelo petismo. Não vai devolver a voz às pessoas que foram silenciadas à força. Para que isso aconteça, para que os erros sejam corrigidos e o dano causado à democracia seja reparado, os políticos vão precisar de um pouquinho mais de coragem e fazer mais do que simplesmente dar declarações de arrependimento. Avenado. Olha, é engraçado isso. Eles torciam, dessa frase só se extrai isso. Eles torciam para que um presidente, no caso Bolsonaro, eles torciam para que um presidente fosse fascista, para que eles pudessem eleger um fascista presidente, que no caso é o Lula. Quando a gente vê uma jornalista que leva um soco, quando a gente vê essa insistência em se sentar com... Ele não é só um ditador, ele é o pacote completo. Nós podemos ter ditadores que não patrocinam sistematicamente o estupro, por exemplo. Mas ele sim, ele estupra jornalistas. Na frente dos maridos, dos pais, dos filhos. Ele tortura com choque elétrico, afogamento, saco plástico, assassina, faz sumir. E agora a gente vê uma coisa que qualquer um já sabia. Perdoar é cristão. Perdoar é uma virtude cristã. Então eu nunca tiro a opção do perdão do meu cardápio de mudanças de opinião. Mas você perdoa e fica perdoado. Isso não quer dizer que tudo que a pessoa virá a fazer de errado na sequência será passível de perdão de novo, ou que aquele que perdoou perdoará novamente. As pessoas podem se enganar. Mas chegou a um ponto do segundo turno das eleições presidenciais que Lula já não conseguia mais enganar. Que Lula, ele anunciava a sua vingança. Que Lula anunciava que ia arrebentar com a economia do país. Quando? Quando toda a imprensa pedia, quando todo o mercado que havia depositado seu voto de confiança e a sua palavra de propaganda nele, pedia um plano econômico que ele se negava a dar. No segundo turno das eleições, Lula deixou claro que você que me perdoou, me perdoe, mas agora é a hora da minha vingança. Então houve um momento que eu posso até imaginar um perdão. Agora, o que eu não posso admitir aqui, por mais que não se goste do estilo do Bolsonaro de discursar ou de interagir
com a imprensa ou com os seus opositores, o que não se pode inferir que ele era um fascista, porque não era. 4 anos do seu governo, toda a imprensa e todo mundo, todo blogueiro, todo tuiteiro, toda a rede social, pôde dizer aquilo que bem entendesse do Jair Bolsonaro. E diziam as piores coisas. Nunca ninguém foi preso, nunca nenhum jornalista levou um soco no peito, nunca ninguém foi banido por falar mal do Bolsonaro nas redes sociais, muito pelo contrário, até se ganhou muito dinheiro com isso. Nunca ninguém foi posto para fora do país por elogiar ou por criticar, aliás, por criticar o Jair Bolsonaro, por falar o absurdo que seja do presidente. E mesmo assim, olhando para uma pessoa com discursos rudes, rústicos, toscos, que colocou bons ministros para fazer um bom trabalho na área da economia e da infraestrutura, e deixava que falavam mal dele, ele respondia com baixaria, ouvia baixaria, todo mundo falava baixaria, mas não se pode dizer que ele é um fascista cala, um fascista silencia, um fascista usa de violência física. Bolsonaro não pode ser fascista. Mas essa imprensa e esses políticos desses partidos que passaram 14 anos, esses partidos passaram falando mal de Lula, falando mal do PT, 1.110 dias quase. De Lula a Dilma tivemos 1.110 dias que esses políticos do PSDB e quase toda a imprensa não teve um único dia desses 1.110 que Lula ou o PT tivesse feito uma coisa boa e do dia para a noite ele se tornou a salvação da democracia e uma pessoa que falava bobagem, mas ouvia muita bobagem, deixava todo mundo falar o que quisesse. Nunca prendeu ninguém, nunca deu um soco em ninguém. Eles torciam para que ele fosse um fascista. E até hoje dizem, ele é um fascista, ele é um genocida. Quanto a outra parte você não pode dizer nada, mas Bolsonaro você diz tudo. Agora, torcer para que um presidente seja um fascista, para poder eleger um fascista e esperar que ele fosse presidente, isso é demais. Você, Dantas, o que achou do artigo? É meio óbvio, né? Porque a gente vem avisando há muito tempo. E desde o início do governo, aliás, desde os primeiros, 2 meses, já estava muito claro que o Lula ia adotar, ou melhor, já começava a adotar na prática esse perfil. Ele se vestiu não como um estadista, né? Não como o líder, né, de uma frente ampla pela democracia. Ele se reduziu a um sujeito que saiu da cadeia e muito doente, do coração, da cabeça, com muita mágoa, né? Com ódio nas veias, com espírito de vingança muito claro. Ele tem deixado isso muito evidente nos seus discursos. Durante a campanha, ele falou isso várias vezes. Muitas pessoas olhavam os discursos do Lula, até apoiadores tentavam fazer ali algum tipo de sugestão. Pô, Lula não faz assim, você vai prejudicar sua candidatura, né? Agora a gente tem esse tipo de cidadão aí que usa as redes sociais para aconselhar, é o coach do ditador, né? Nós temos uma série de coaches de ditadores aí, de tiranos nas redes sociais. Então, toda hora que o sujeito fala uma coisa fora aí da curva, eles vão lá, pô, melhor não dizer isso. É um tiro no pé. Isso foi um erro. Isso foi uma falha. Mas não é possível. Tá? Na verdade, este Lula já está exposto há muito tempo. Há muito tempo. E com o poder de presidente, com a caneta na mão, ele passou a utilizar a máquina. Ele colocou a máquina à sua disposição, à disposição desse projeto de vingança que passa, inclusive, pela cassação e pela prisão do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro. A gente vai ver isso ainda acontecer. Por quê? Porque algumas agendas de vingança do Lula, algumas dessas agendas estão associadas às agendas de outras lideranças, de outras instituições. Então a gente vai ver isso acontecer. Eu converso com gente aqui em Brasília que me diz que está datado. A cassação do Moro vai acontecer no segundo semestre. Aliás, a partir de um projeto
a partir de um processo, de uma ação movida pelo próprio PL de Jair Bolsonaro. Então, assim, já vai ter cassação, vai ter novas eleições. Aliás, a Gleisi já está se mobilizando aí para concorrer ao Senado nessas eleições suplementares que vão acontecer depois da cassação do Sérgio Moro. Já tem candidato. O Álvaro Dias está todo lá, animado para poder tentar de novo a vaga de senador. Então, assim, infelizmente, esse é o tom do atual governo. É o tom, aliás, da República. Uma República que está conflagrada. Ela está muito longe da pacificação. A gente testemunha aí alguns desses movimentos que acontecem no Congresso, que a gente entende como positivos, né? As derrotas que o governo sofre no Congresso, elas são positivas, elas são importantes para o equilíbrio de forças, porque não é possível, né, você permitir que haja um acordo geral, um conluio entre todos os poderes ou entre as autoridades de vários poderes em busca de um projeto de vingança, de um projeto de blindagem que inclui calar a imprensa e os críticos. Quando a gente fala do PL das fake news, a gente sabe que há essa convergência de interesses. O Lula não está sozinho nisso, mas ele personaliza esse espírito de vingança porque ele passou por um processo, né? Foi condenado, foi preso, depois teve a sentença anulada e sai da cadeia com esse espírito. Né? Desde quando saiu da cadeia, a gente já via esse discurso do Lula de se vingar. É muito ruim, não deveria ser, isso deveria ser proibido. Um presidente, porque é imoral. O princípio da administração pública prevê, né, que você faça a gestão da coisa de forma impessoal. Quando você indica para o ministro do STF um advogado pessoal, você está violando esse princípio da impessoalidade. Quando você usa a máquina, usa o seu poder da caneta para atingir um objetivo pessoal, para uma vingança pessoal, você está usando a máquina, está violando esse princípio. Então, infelizmente, a gente está numa situação, a gente verifica um verdadeiro campo de batalha, uma terra de ninguém institucional aqui em Brasília. E torce, né, para que nesse jogo de poderes o Congresso se faça cada vez mais presente, reduza o alcance dessa vingança, desse poder do Lula e até o limite e, em algum momento, retire esse poder de Lula, né? Assim como a gente espera que o Supremo faça a mesma coisa, que o Judiciário volte para a sua caixinha institucional. É isso que se espera, porque o cidadão ele está aí, está à mercê, está órfão das instituições, infelizmente. E a gente não há o que fazer. A constatação disso por quem apoiou o Lula na campanha, ela faz parte de um processo também de conscientização. A ficha está caindo. A tendência é que, depois que a ficha cai, essas pessoas comecem a reagir a toda essa barafunda, essa vingança traçada aí pelo Lula. Agora, Zé, como é que será que isso rebate no governo? Como é que Lula tem reagido a essas críticas, como essas do Arthur Virgílio Neto, né, que é um personagem importante, comanda e é símbolo ali de um grupo político relevante? Como é que isso tem repercutido dentro do governo, Zé? Olha, o Lula cismou de ficar no panteão internacional dos heróis do mundo, né? E está arrogante e tem ouvido muito pouco até conselheiros antigos. Ontem, durante uma conversa lá do ministro Padilha e do ministro Rui Costa com líderes sobre essa votação polêmica aí da medida provisória que mudou os ministérios, falaram, olha, quem decide é o Lula, vocês podem pedir a demissão de um ou de outro e há esse pedido na mesa para uma reforma ministerial, queda de ministros, né? Inclusive do filho do Renan Calheiros, o Renan Filho, há um pedido da bancada do Congresso para retirada do nome dele, troca de ministros, né? Disseram, olha, vocês podem pedir, que vai decidir é o Lula, ele está centralizador demais. Jorge Bornhausen é um grande observador da política nacional, vem lá de trás,
fundador do DEM, do PFL, né? Ele disse o seguinte: todos esperavam um Lula, Nelson Mandela, pregando a paz, fazendo união, e muita gente acreditou nisso durante a campanha eleitoral. E apareceu um Lula Bolsonaro piorado, ou seja, fazendo um governo contra os próprios eleitores. Esta é a realidade do Lula no poder. No Congresso Nacional, o que há, a expressão mais ouvida é de que o governo envelheceu. Só que envelheceu cedo demais, são apenas 5 meses. Esse tipo de posicionamento, de postura, se vê em avião que está prestes a ter uma pane seca, ou seja, acabando o combustível, ou governo, no final de governo ali, quando se pede um cafezinho, demora muito e vem um cafezinho frio. Ou seja, a impressão geral da política é que Lula perdeu a mão da própria política. Em parte, ele está diferente. Está chorão, está emocionado e está se achando. E isso não dá certo, é uma mistura explosiva. Lula não está conseguindo governar e o governo ficou velho com apenas 5 meses de existência. Agora é uma tentativa de sobreviver, de segurar no poder, e isto é muito difícil. Vou fazer uma conta rápida aqui. O desenho de hoje da geografia política ficou no painel eletrônico da Câmara dos Deputados na votação deste projeto do marco fiscal, que é uma regulamentação inteligente do Congresso Nacional na demarcação de terras indígenas. Ficou ali somando outras, né? E o governo tem lá uns 130, 140, há quem diga 160 deputados, né? Mas o meu cálculo é de 130 que votam com o governo de qualquer maneira. 130. E a oposição tem ali na faixa de 100 a 110. 130. O resto é Centrão, que tem o poder, e Lira está no comando desse grupo. 130 deputados é muito pouco. Quando a Dilma foi cassada, ela tinha 147 deputados apoiadores, para se ter uma ideia. Ou seja, o governo está velho, ranzinza, e vou te dizer, ameaçado.